submete todo o ordenamento jurídico. Toda lei, ela deve estar submissa à Constituição daquele país. Se isso for verdade, eu acredito que sim. O Sermão do Monte, ele é o princípio da vida cristã. E nós devemos basear a nossa vida por ele. E o Senhor Jesus começa o seu início no capítulo de número 5. Vamos ler todo o parágrafo, mas vamos fundamentar a mensagem, a nossa reflexão em apenas um versículo. A princípio, vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 12, que é exatamente o princípio dessa pregação ou destas ministrações. Acredita-se que o Sermão do Monte ele é uma coletânea dos ensinamentos de Jesus, quando o Senhor se assentava e ensinava aos seus discípulos. Esses ensinamentos perpetuam-se até o dia de hoje, chegaram até nós e devem ser também os princípios que norteiam, que dirigem a nossa vida. E ele começa dizendo assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O sentido da justiça, querido, que o Senhor traz ao abrir o Sermão do Monte, é um sentido daquilo que é justo, daquilo que se deve ser pago a um assalariado, a um trabalhador, daquilo que se deve aplicar como forma equilibrada, de não negar o que é pertinente de ser pago a quem se é devido. Se nós perguntássemos aqui, quem aqui já se sentiu injustiçado, eu acredito que todos levantariam a mão. Mas essa justiça, ela vai além do que essa sensação de receber aquilo que se é devido. Essa justiça que Jesus fala no Sermão do Monte, ela possui um fundamento, uma base no próprio Deus. Ela inicia e produz o seu ciclo completo, fechando no caráter do Senhor. Pois a justiça é um atributo do nosso Deus. Jesus declara: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. E sendo essa justiça um componente do caráter de Deus, poderíamos defini-la para as nossas vidas como a santidade na prática. Como o exercício constante de uma vida santa, poderíamos definir a justiça a qual Jesus nos declara que é feliz o homem, bem-aventurado o homem, aqueles que têm fome e sede de justiça. Existem problemas, irmãos, no meio da igreja que impedem que os homens tenham a fome e a sede de justiça. Isso, lamentavelmente, não é um problema apenas da igreja atual. Isso sempre acompanhou o povo de Deus, até mesmo antes do período da igreja. Um grande homem de Deus que nós conhecemos como John Wesley, um dos heróis da fé,
ele antes de exortar a sua igreja a terem fome e sede de justiça, ele pontuou alguns problemas que impediriam que a igreja chegasse a esse ponto de entendimento da sua carência da justiça de Deus. E ele escreveu que alguns dos problemas que causam o fastio de justiça seria o orgulho, a leviandade. O que é leviandade? Um tratar das coisas do reino como algo comum, como algo vil. E a negligência das atividades santas que as Escrituras nos ordenam. Negligenciarmos aquilo que Cristo nos ordenou que nós fizéssemos. Talvez aqui seria prudente pregações em cima disso tudo que nós acabamos de citar. No entanto, nós temos sido alvos constantes para que nós venhamos a abandonar todos esses fatores citados. Quantas vezes foi ouvido desse púlpito que nós devemos buscar a humildade semelhante a Cristo nos ensinou? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois se achando em forma de Deus, não teve por usurpação, segundo a nossa tradução diz, ou não teve por profundo desejo ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Temos sido exortados constantemente a sermos homens e mulheres humildes. Temos sido, irmãos, exortados a tratar o reino de Deus com prioridade e com amor ardente, profundo, colocando o reino de Deus e a sua justiça como prioridade na nossa vida. Somos exortados a crer que as demais coisas nos serão acrescentadas. Somos exortados, irmãos, a priorizar a obra do Senhor, a fazer o que Cristo nos ordenou, partindo da nossa casa, desde as atividades eclesiásticas, desde as atividades da nossa comunidade. Perdemos as contas de quantas vezes somos chamados à oração, ao ensino da palavra através da escola bíblica dominical. Enfim, irmãos, temos tido ensino. Mas antes de começar, irmãos, a refletir de forma mais exata na bem-aventurança da fome e sede de justiça, é preciso despertar a igreja para uma necessidade de inclinação de coração. Uma igreja que não deseja fazer a vontade de Deus é uma igreja que não irá perceber o seu fastio de justiça. Uma igreja que não vive, irmãos, a seriedade da cruz. Uma igreja que não vive uma vida direcionando-se para o Calvário, mortificando o seu velho homem. É uma igreja que não vai perceber a sua fome e, como um doente no corpo, não percebe as carências de nutriente. Uma igreja que não leva a seriedade da cruz, a seriedade do Evangelho. Ela não vai perceber sequer a necessidade da justiça. Será uma igreja fastiosa e não poderá atentar à ordem de Jesus de termos fome e sede da justiça que provém dele mesmo. Quando nós atentarmos, irmãos, para a seriedade do Evangelho, quando isso acontecer, poderemos ter fome e sede de justiça, ansiar por ela como sustento primário das nossas vidas, porque na verdade ela o é. O cristão que não tem fome e sede da justiça de Deus, o cristão que não experimenta da justiça de Deus, ele na verdade está morto. E do contrário, irmãos, todo crente que é nutrido por Cristo, ele vai tendo a percepção de maior fome, maior sede. E note que o sermão de Cristo, ele não ordena que nós venhamos a desejar a justiça como um alvo qualquer, mas ele coloca a justiça como alvo a ser buscado por uma questão tão prioritária
que o que ele usa como parâmetro da justiça que o cristão deve ter é fome e sede. Fisiologicamente falando, não há necessidade mais imediata do que essa, ou mais imediatas do que essa. Todas as outras questões, elas só vão aparecer, só vão aflorar quando o homem está bem alimentado e a sua sede é saciada. O homem não pensa em reconhecimento social enquanto ele está com fome e sede. A carne não pensa em intimidade com a esposa quando se existe fome e sede. Todos os outros desejos, eles só afloram no nosso corpo, na nossa mente, quando a nossa fome e a nossa sede ela é saciada. E fazendo um paralelo espiritual, irmãos, não deveríamos desejar mais nada em nossa vida se a justiça de Deus não fosse encontrada abundantemente em nós. E no verso de número 6, na abertura desse sermão, Jesus diz que feliz o homem. Bem-aventurado significa isso, feliz. Feliz o homem que tem fome e tem sede de justiça. E agrega logo uma promessa: porque eles serão fartos, serão saciados. E nós vamos refletir, irmãos, as consequências desta fome e dessa sede na nossa vida. Quais comportamentos se evidenciam na vida do homem quando ele tem a percepção da necessidade em sua vida da justiça de Deus? Vamos refletir comigo. Volte para o texto. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E a primeira consequência, amado ouvinte da palavra e querido irmão, é que quando o homem se depara com a justiça de Deus, ele deseja por uma justificação pessoal. O cristão, ele não é um hipócrita que vai exigir a justiça alheia sem antes primeiro ele ter essa justiça a qual as escrituras declaram. Exigir justiça sem ser justo é hipocrisia. E a felicidade do cristão, ela vai consistir sim em anunciar aos homens que eles devem ser justos, mas sendo primeiramente um modelo dessa justiça. E o grande problema do homem é que essa justiça, ela não se produz internamente. Ela não é algo que aflora do nosso interior. Ela precisa vir de Deus. Nós já ouvimos falar sobre que Deus vê as obras do homem natural como trapos de imundícia. E já ouvimos também que isso era utilizado como um absorvente daquela época, enterrado, e havia aquela fedentina. Há relatos atuais dos estudiosos que dizem também que esse trapo de imundície era uma espécie de bandagem que os leprosos se utilizavam na época. Irmãos, naquela época, aqueles homens corriam da lepra como alguns homens correm do coronavírus. A tal ponto que os leprosos precisavam andar com sinetes, alguns deles, e quando vissem alguém precisavam gritar: leprosos, leprosos! Era o que dizia a lei. E quando eles trocavam essa bandagem, aquela fedentina das secreções que suas feridas expeliam, aquilo eram trapos de imundícia. Pois bem, é assim que Deus vê a sua justiça natural, a sua bondade, as suas esmolas, a sua religiosidade, as suas orações de si para si mesmo. Deus declara para uma das suas igrejas que ela é vomitável, porque não tem amor? Não, porque o seu amor é um amor morno. Todos os parâmetros, irmãos, que o Evangelho nos ordena viver, como amor, santidade, justiça, se todas essas coisas não terem como fonte ao Senhor, elas são lixo, vomitável, descartável para Deus. E não diferente, a nossa justiça, ela precisa começar em Deus.
E um cristão coerente, antes de exigir justiça, ele vai precisar ser justificado. E o primeiro passo, querido, para uma justificação pessoal é reconhecer que é injusto. Talvez para alguns isso tenha uma certa facilidade, porque já tiveram alguns passos de caminhada. Mas, irmãos, o homem não quer reconhecer-se como pecador. Tentamos enganar até a Deus no Éden. Adão se escondeu de Deus e tentou até culpá-lo, como se isso fosse possível. Ou seja, a culpa não foi dele, que tropeçou, caiu e se ensurdeceu para a ordem de Deus. A culpa foi de Deus, que deu uma mulher para ele. Mas deixe-me dizer uma coisa: Adão foi frustrado na sua tentativa de enganar a Deus. Não tente enganar ao Senhor. A melhor posição que devemos tomar diante dele é de humilhação, de nos reconhecer como pecadores. Irmãos, o arrependimento e a humilhação são os primeiros passos para sermos sarados. Não adianta o tamanho de conhecimento que você tenha, não adianta o tempo de igreja, não adianta a sua posição. Olhe para o fariseu hipócrita, lá na frente da sinagoga: Senhor, obrigado, porque eu não sou como o pecador que se encontra ali atrás. Dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Talvez no linguajar de hoje, eu vou para a oração em todas as quinta-feiras, no culto de doutrina estou lá com os meus ouvidos atentos. No domingo, Senhor, eu começo a me preparar desde o sábado, aleluia. Não perco a escola bíblica dominical. Talvez Jesus continue falando. Está orando de si para si mesmo. Sua oração não passa do teto, porque acredita que a sua obra pode lhe auto-justificar. E Jesus continua dizendo: maldito pecador, trapos de imundícia, injusto. Ao contrário, devemos tomar o exemplo do pecador que lá atrás se assenta. Ele não tem coragem nem de se assentar na frente. A gente brincava no seminário que o último banco é o banco dos pecadores, né? Porque as pessoas começam, quando estão bem espiritualmente, estão aqui ouvindo o pastor e pegando até as gotículas que o presbítero lança. Aí ele vai se esfriando, ele vai para o meio da igreja, e quando está em pecado ele senta lá atrás para ninguém nem vê-lo. Aquele homem não teve coragem nem de sequer chegar à frente. Deus, compadece-te de mim que sou o pecador. Tem misericórdia de mim. E ele tem um testemunho de Jesus que ele foi justificado. Não existe justiça própria em nós. E aquele que se depara com a ordem de Cristo de amarmos a justiça, de termos fome e sede dela, ele entende a carência de uma justificação pessoal e ele compreende que precisa da misericórdia de Deus. E quando um pecador, irmão, se achega ao Senhor, compreendendo as suas misérias, compreendendo o seu pecado, reconhecendo os seus tropeços e fracassos, os crimes contra a lei de Deus, confessa e deixa, a Bíblia diz que ele alcança a misericórdia. E agora, irmãos, justificados em Cristo, a Bíblia diz que temos paz com Deus. E quando ele começa, irmãos, a experimentar os primeiros frutos dessa justiça, e ele se desenvolve com o seu Deus, e ele se depara de um Deus de amor que doou a sua vida na cruz por ele, ele agora começa a ter fome e sede. Vai buscar águas mais profundas. Ele quer ver a justiça de Deus no sistema que ele vive, mas principalmente, ele quer ser promotor de justiça. E tudo isso, primeiro numa contemplação da justiça de Deus. Deus é justo. E quando nós entendemos isso, o nosso pecado se coloca em evidência, em contraste no nosso coração. Irmãos, quando nos deparamos com a justiça de Deus, não dá para fugir.
Não dá para arrumar desculpas. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E está Jesus o justo, sendo crucificado para que a justiça de Deus seja satisfeita. E agora eu desejo justiça para a minha própria vida. Porque eu me entendo como pecador. E que essa justiça não se encontra naturalmente na minha vida. E vou encontrar em Cristo o milagre da justificação. Segundo, irmãos, segunda consequência do contemplar dessa justiça é o desejo de um reino justo. O desejo, irmãos, de um habitat justo, de um ambiente justo, de um sistema justo. E Jesus disse que todos aqueles que têm esse desejo, que têm essa fome, têm essa sede, eles serão saciados. Irmãos, essa justiça nós ainda aguardamos, tanto na terra quanto nos céus. A gente olha para os nossos líderes, e falo líderes enquanto autoridades políticas, e esse desejo, irmãos, é ainda mais crescente no nosso coração. É revoltante olharmos para o ciclo de injustiça que acontece com o nosso sistema político. Eles receberam um ministério da parte de Deus, porque as Escrituras nos dizem que não há autoridade que não foi constituída por Deus. E eles exercem esse ministério divino de forma injusta. E como consequência disso, o pobre permanece faminto de alimento terreno. Doentes morrem com a sua doença porque não têm acesso à saúde, a qual poderíamos ter se esse sistema fosse regido de forma justa. Isso é uma verdade, querido, também nos céus. Apocalipse 6,10 vai dizer que abaixo do trono de Deus os santos clamam por justiça, dizendo: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vingará o nosso sangue? E o Senhor acalma os santos dizendo: por um pouco de tempo, por um pouco de tempo. Ou seja, irmãos, há uma sede até mesmo nas regiões celestiais. Nós não devemos tomar, irmãos, à frente dessa vingança, porque a vingança não é aplicada ao crente, mas a Deus, porque nós somos injustos. À medida com que aplicarmos, e até mesmo porque vamos aplicar a pecadores, nós estamos nos dando com os nossos pares. Seríamos hipócritas. O que Deus nos ordena é amar. Essas autoridades que nos roubam, que nos defraudam, mesmo assim devem ser alvos da nossa oração. Mas não significa dizer que Deus está alheio a isso tudo. Saiba, querido, para que o coração de vocês se aquietem, quando a revolta fazer vibrar o coração e o desejo de que algo seja feito aconteça, saiba que cada pecado maldito que esses homens praticam é primariamente contra o ministério de Deus, e contra a cruz de Cristo, e contra a santidade de Deus. Deus não está alheio a isso tudo, querido. Ele vai tomar providências. Vai chegar um dia em que o verdadeiro Supremo Tribunal irá vir à terra. Não serão 11 ministros, mas um só. Na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que ele trará uma espada, sua língua será essa espada que ferirá as nações. A Bíblia nos diz que a sua veste está salpicada de sangue. E deixe-me dizer uma coisa: esse sangue não é mais o da cruz. Salpicada de sangue, no original é barrufado de sangue. Sabe o que é isso? Esse sangue vai ser o dos seus inimigos. A justiça, irmãos, será feita. A cruz, ela não é apenas o meu descanso em Cristo dos meus pecados do passado, mas ela é também o descanso do meu coração nas afrontas que eu sofro de forma presente. Se Deus permitisse que essa justiça passasse ilesa, a cruz de Jesus seria afrontada. Agora também, por outro lado,
Cremos que o Senhor tem poder para salvar até mesmo os governadores, amém, irmãos? Se um desses homens se converte, verdadeiramente eles serão justificados. Mas no fim de todas as coisas, a justiça será satisfeita. Quer pela espada de Cristo, quer pela cruz de Cristo. Mas enquanto isso não acontece, confiemos no Senhor que fará justiça sobre toda a terra. E essa iniquidade, irmãos, deve gerar em nosso coração aquilo a qual Cristo nos ensina a orarmos e a buscarmos. Na oração do Pai Nosso, Ele nos instrui dizendo que nós devemos orar para que o reino de Deus seja estabelecido. Quando Ele nos ensina a orar dizendo, venha o teu reino, a justiça plena de Deus não será, irmãos, aplicada nesta geração, nesse reino, nessa dispensação. Há um reino de justiça que será implantado, e nesse reino a justiça será plena em cada um dos seus habitantes. Nós não devemos ter o nosso coração aprisionado a este sistema. Nós não devemos ter o nosso coração e vida totalmente empenhada a que o mundo tem como estilo. Devemos desejar ardentemente por essa justiça ser expressa na nossa vida, experimentarmos ela. Mas entenda uma coisa, querido, não é nessa dispensação. Enquanto estivermos nesse sistema onde Satanás é o príncipe a qual Jesus diz, nós iremos sofrer com injustiças de todas as formas. Seremos injustiçados pelos nossos governantes. E isso, irmãos, até nos mais mínimos detalhes. Seremos injustiçados na igreja. Continuaremos a sofrer golpes de empresa. Por quê? Porque estamos submersos num sistema que não é o nosso reino. O mundo jaz no maligno e não experimenta da justiça de Deus. Sofremos com as injustiças, mas o que isso deve gerar no nosso coração? Fome e sede. Fome e sede de justiça. Cada vez que fomos defraudados, cada vez que fomos roubados, cada vez que fomos privados do nosso direito, isso deve gerar uma oração no nosso coração: venha o teu reino, venha o teu reino. Pois apenas lá a justiça será abundante. Apenas lá não seremos mais defraudados. Apenas lá o salário será pago integralmente. Apenas lá não haverá mais roubos, não haverá mais privações de direitos. Apenas lá, irmão, quando Cristo reger as nações com vara de ferro. E te dou um conselho: cada vez que a ira quiser dominar o teu coração e você quiser pagar o mal com o mal, lembre-se que esse não é a ordem da nossa Constituição. O Sermão do Monte vai dizer: pagai o mal com o bem. O Sermão do Monte vai dizer, a nossa Constituição vai dizer: aqueles que te obrigarem a andar 1 milha, anda com ele 2. Se na esquina, irmão, roubarem a tua capa, dá também a túnica. Se te baterem numa face, oferece-lhe a outra. Mas seja justo, segundo a justiça que Cristo nos ordenou. Mas, irmão, é porque não foi você? E isso tem acontecido constantemente. Transforma essa ira em oração, em desejo para a eternidade. Deposita ela no cálice de Deus, porque Ele um dia irá tomar providência. Irmão, pode demorar segundo o nosso tempo, mas nenhuma injustiça passará em branco. Nenhuma, querido. Não substitua a justiça por um sentimento de vingança. Isso vai te destruir. Não substitua a ação de Deus pela sua. Você vai meter o pé pelas mãos e vai acabar gerando morte. Mas confia na justiça de Deus. Confie na justiça de Deus. E mais do que isso, irmão, se aprofunde nela. Deseje ela. E quando você desejá-la profundamente, vá além, tenha fome e tenha sede. Porque segundo Jesus, não é palavra de homem.
ou de um mero homem. É palavra de Deus. Nós seremos saciados. Sabe o que significa essa palavra saciado no original? É quando um criador dispunha os alimentos para os seus animais. E essa saciação não se dava de forma limitada, irmão. Em abundância. Sabe como jogando a ração para o gado? Pode comer que eu quero que vocês engordem. Nem é assim que o fazendeiro faz. Pois bem, irmão, no reino de Cristo nós seremos saciados, fartos de uma justiça que procede de Deus, e nela estará o nosso contentamento. A essa justiça nós devemos buscar a ponto de ter fome e de ter sede. Outra consequência, irmãos, dessa justiça, quando nós a contemplamos, é que nós desejamos a justificação de outros. E é por isso que você, amado visitante, recebeu o convite para estar conosco aqui esta tarde. Porque você é amado da igreja e dessa pessoa que te convidou. E aparentemente, de termos os nossos desejos confrontados quando alguém nos chama a ir à igreja, a verdade é que isso é uma prova de amor. E nós devemos, irmãos, também ser extensão desse amor que começa em Deus e deve ser expresso pela igreja, a justificação de outros. Essa justificação, irmãos, é o desejo de Deus desde o princípio, quando o homem caiu. Deus não é Deus de um amor isolado, mas não, pelo contrário, Ele ama a todos. Deus faz aliança com Abraão, que é um indivíduo, mas a intenção de abençoar a todos. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus, como um Deus fiel, ao findar o seu ministério terreno, Ele ordena a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A fidelidade de Deus a Abraão é demonstrada na ordem de Cristo em suas últimas palavras em seu ministério terreno. O que demonstra que Deus deseja que cada homem seja justificado. E quando nós, irmãos, somos sedentos por essa justiça de Deus, nós amamos a vida do outro, amamos a justiça de Deus e queremos vê-la na vida do nosso próximo. Você foi convidado, e não leve a mal. Essa pessoa ama tanto a justiça de Deus que também quer te ver justificado. E isso deve crescer, irmãos, numa crescente, a tal ponto que até mesmo os nossos desconhecidos sejam alvos desse amor. Quando nós contemplamos a justiça de Deus, você já percebeu quando nós nos deparamos com algo bom, a gente propaga de forma natural? Isso até nas pequenas coisas. Assim também aqueles que amam a justiça desejarão que outros sejam justificados. E deixe-me dizer uma coisa a você que nos visita essa tarde. Deus levou essa justiça tão a sério que entregou a seu próprio filho por amor a você. Mas não se deixe enganar, essa justiça será requerida de uma forma ou de outra. Ou você é justificado pelo sangue de Jesus, ou o seu sangue será requerido por sua injustiça. Ou você é alvo do amor de Deus, tendo na sua vida o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Ou você vive no seu pecado. E o seu sangue vai ser requerido pela zombaria do sangue de Jesus. Te dou um conselho. Comece a procurar por essa justiça. Eu acredito, irmãos, que
Deus, Ele ama o homem a ponto de suportar até mesmo os seus pecados por algum tempo. Ele é longânimo. A sua ira é tardia. Mas, irmãos, cada pecado que nós cometemos, e até mesmo os pecadores cometem, é contra o seu Filho, que foi crucificado. E faça um questionamento ao seu coração. É justo ver Jesus sangrar, morrer, para que você zombe do seu sacrifício com os seus pecados? Há uma resposta predita nas Escrituras, e é claro que é não. Deus vai requerer de cada maldito pecador a zombaria do sangue do seu Filho, e Ele fará justiça. Ele fará justiça. Você pode concluir: ou você é justificado por esse sangue agora, ou Deus requererá o seu sangue como forma justa pelo preço dos seus pecados. A escolha é sua. Outra consequência, irmãos, a primeira, nós desejamos por uma justificação pessoal. A segunda, eu desejo um reino de justiça. A terceira, buscamos a justificação de outros. A quarta, nós seremos saciados em Cristo. Parece que Jesus já prevê que algumas pessoas o seguiriam por desejarem saciar a sua fome de pão e de peixe. Jesus parece prever, irmãos, o interesse carnal dos homens em seu ministério. E parece já ridicularizar aqueles que o seguem por interesse pessoal. Isso vai atrair pessoas que desejam frutos secundários que nós encontramos em Cristo. É verdade, podemos prosperar em Jesus, podemos crescer economicamente, e não vou dizer que isso é com todos, mas é uma tendência natural. Nós deixamos de investir o nosso dinheiro naquilo que não é pão, quando nós verdadeiramente buscamos obedecer a palavra de Deus. Nós deixamos de perder tempo com farras, bebedeiras, e começamos a aplicar à nossa vida aquilo que é justo. E normalmente o Senhor intervém até de forma milagrosa, querido, para que nós venhamos a ter as nossas necessidades assistidas. Mas me escute, o Senhor, Ele não quer ser seguido por pão e peixe, porque Ele pode ofertar isso, Ele pode, Ele oferta porque Ele é bom. O Senhor quer ser seguido pelo que Ele é. E apesar de nos suprir a fome de pão, a fome de peixe, a sede de água, Ele quer que nós venhamos a desejá-lo pelo que Ele é. Ele deseja, irmãos, que venhamos a desejar a sua justiça como sua essência, porque temos um Deus que é justo, que é justiça. Seguir a Jesus por pão e peixe é viver um cristianismo desprezível, dispensável. E Jesus não está muito preocupado com esse tipo de crente, que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, diz o Senhor. E a multidão que o seguia começa a ir embora. Jesus parece não estar muito preocupado com o número. Só sobram 12. E ao invés de bajular esses 12 para pelo menos manter uma coluna cervical de discípulos,
Jesus dá uma palavra que parece estar em falta nos nossos púlpitos hoje. Vocês não querem ir embora também, não? Vamos. A porta da rua é serventia da casa. Podem ir. Se for para querer viver um evangelho apenas de querer satisfazer os seus interesses pessoais, podem ir. Estou trabalhando no caráter de uma noiva. Estou trabalhando no caráter de herdeiros, de alguém que vão reinar comigo para a eternidade. Ao contrário dos nossos jovens, Jesus escolhe a sua noiva de forma prudente. E se não for pelo seu coração, se não for pelo seu caráter, o seu cristianismo é desprezível. Você que chegou aqui procurando pão e peixe, Jesus te chama ao arrependimento. Talvez um dia falte a cestinha da igreja. Teu comportamento, qual será? Da multidão que vai embora porque não tem mais pão, não tem mais peixe. Eu vou fazer o que aqui? A nossa resposta vem de Pedro. Para onde iremos, Senhor, que somente Tu tem palavras de vida eterna? Eu tenho certeza, irmãos, que o coração de Pedro pujava pela justiça de Deus, desejava, ansiava essa justiça. Eu vou para onde? Ele, somente Ele, só Ele tem palavras para me justificar, tem palavras para me livrar do meu pecado. Só Ele. Não tenho para onde ir. Eu posso até passar fome de pão, passar sede, não comer mais peixe, mas uma coisa eu sei: eu posso pescar amanhã ou depois, mas hoje é dia de escutar a palavra de justiça. E Pedro experimenta de duas vezes uma prefiguração da mesa eterna, como nós devemos experimentar. Quando Pedro se achega a Jesus na praia, o peixe já está assado. E antes disso, no estabelecimento da ceia, irmãos, como nós também somos chamados a experimentar, a comer e beber da justiça de Cristo. Isto é o meu corpo. Tomai e comei. Tomai e bebei. Apesar de não ser o interesse de Jesus ser seguido por aqueles que apenas querem ter o seu estômago saciado, Jesus, ele sacia a nossa fome, mas principalmente de si mesmo. Jesus não quer ser conhecido, irmãos, como um Bolsa Família, onde nós buscamos ali os nossos interesses materiais. Isso qualquer homem pode fazer. Jesus quer saciar a nossa fome daquilo que somente Ele pode saciar, porque isso é essencial. E essa fome nós podemos ser crescentes, e mais do que isso, irmãos, devemos ser. Quanto tempo você não tem fome de Jesus? Há quanto tempo você não tem mais sede da sua presença? Há quanto tempo a sua justiça passou a ser desprezível para você? É tempo de mudança e arrependimento. É tempo de voltar a ver, irmãos, entenda a comparação. Sabe quando o estômago ronca? É tempo de sentir o coração roncar. Sabe, irmãos, da alma está ressequida, querendo água, beber, querendo beber. Sabe, irmãos, é tempo de, mais uma vez, voltarmos a desejar a Jesus e a sua justiça. E quando a encontrarmos, irmãos, aprofundarmos nela. Já tivemos, acredito que todos passaram pela experiência de sentirem fome e sede natural. E que maravilha, né, irmãos, podermos, depois da fome, depois do jejum,
Quando a gente se assenta à mesa e agora é hora de comer, Pai, recebe essa consagração, é para ti, agora eu vou dar lugar. Hein? Fazermos um paralelo, irmãos, com a fome da justiça de Deus. E encontraram Jesus um prato suculento dessa justiça. Ele nos falta, a decisão é sua. Porque ele há mais de 2000 anos continua dizendo: tomai e comei. Aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Mas desejarmos a sua justiça e sermos justos como ele é. Viver Cristo. Ser esfomeado por ele. Ser sedento por ele. E quando saciados, irmãos, voltarmos a ter mais fome, voltados a ter mais sede. Isso é possível. Em outro paralelo, como uma busca da parte de Deus, o profeta vai dizer: olha, eu vi águas nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, e nos deparamos com águas impossíveis de atravessar a nado. Podemos ter essa sede, podemos ter essa fome de Cristo, e mais do que isso, devemos ter. Mergulhar nesse oceano de justiça. Desejarmos pela justiça de Deus em seu Filho. Sermos por ela saciados. E voltarmos a ter fome, e voltarmos a ter sede. E mais uma vez experimentarmos as maravilhas de sermos saciados. Eu não sei porquê, irmãos, mas Ele resolveu se relacionar com você. Tomai e comei, tomai e bebei. Tenham fome e sede de Cristo, que é a justiça de Deus. Esse deveria ser o maior alvo da nossa vida. Anseiarmos por Cristo e em um relacionamento com Ele. Não por pão, não por peixe, mas pelo que Ele é. Fechar os olhos, irmãos, para a necessidade desse mundo. E abrir o coração para a mesa farta que o Senhor nos tem colocado. Ah, irmão, mas a minha despensa está vazia, o Senhor não sabe do que está falando. Não estou falando disso. Cristo é a nossa mesa farta. E Ele se dispõe à ceia com você. Coma, beba, mas volta a ter fome, volta a ter sede. Não se contente com jejuns espirituais prolongados. São diversos os relatos em que a Bíblia nos ensina que o Senhor se dispõe ao relacionamento. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não vos deixarei, não vos desampararei. A Bíblia nos ensina que o Senhor resolveu estar conosco. E podemos nos deliciar de sua presença. Na coletividade do templo, na intimidade do quarto. Podemos comer e beber dele, irmão. Coma de Cristo, beba de Cristo. E o grande diferencial da comida e da bebida é que quando você come e bebe, aquilo passa a fazer parte de você. Começa a te nutrir, começa a te fortalecer, começa a te animar. Já viu uma pessoa que há muito tempo não come e não bebe? Que está com fome, não há ânimo para nada, mas daqui a pouco começa a alimentação e ela começa a se revigorar. Eu tenho convicção disso, que o nosso testemunho vai mudar quando Cristo fazer parte da nossa alimentação. Termos fome e termos sede da sua justiça.
experimentarmos dele. Lembre-se, irmão, são sensações, necessidades essenciais e primárias. Não deseje mais nada se o seu desejo não for Cristo. Não deseje fazer obra alguma se seu primeiro desejo não for Cristo. Ah, irmão, mas Paulo diz que excelente obra deseja aquele que deseja o episcopado. Um bispo, um presbítero, um pastor sem Jesus é um promotor de morte. Um evangelista que não experimenta a Cristo não pode pregar a Cristo. Vocês já perceberam? Na ordem de Jesus para que eles se dirijam a Jerusalém, fiquem lá e não saiam de lá enquanto do alto não forem revestidos de poder. Irmãos, sem Deus não podemos e não conseguiremos fazer a obra que é sua, que é dele mesmo. Sem essa fome e sem essa sede da justiça de Deus, viveremos constantemente com a hipocrisia e a capa da religião. Nossos resultados serão pífios e muito provavelmente mentirosos como a nossa obra. A necessidade era a mesma. Jesus chega a declarar em seu ministério: os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros. Orem ao Senhor da vinha para que mandem trabalhadores. A necessidade era presente, mas Jesus entende: olha, não saiam de Jerusalém. Vocês precisam do poder de Deus. Nós precisamos de um relacionamento íntimo e profundo com Cristo. Precisamos voltar a ter fome e sede dessa justiça de Deus. Anseiar por Ele, desejar por Ele e sermos saciados nele. Quero concluir essa mensagem dizendo que devemos nos arrependermos de nossa negligência e sentirmos a nossa miséria e nos cegarmos para ter o nosso apetite restaurado. Como, irmão, ter fome e sede de Deus? Primeiro, arrependimento, irmãos. A igreja precisa se arrepender da sua negligência, da sua frieza espiritual, da sua falta de santificação. Do retorno ao caminho de arrependimento, tomar a sua cruz de volta aos ombros e seguir a Jesus num caminho de renúncia. E quando isso acontecer, vamos ver uma igreja sedenta e faminta pela justiça de Deus. Talvez o seu coração esteja ainda relutando, dizendo: eu quero pão, eu quero peixe. Isso pode acontecer na sua vida, mas deixe-me dizer uma palavra a você, me escute. Se essa for a sua realidade, um dia virá uma palavra dura da parte de Cristo e a sua casa desmoronará. Somente um olho que contemplou a justiça de Deus pode resistir à repreensão, o dia da repreensão, e firmar a sua casa na justiça de Deus. Que o Senhor nos ajude a termos fome e sede, irmãos, da sua justiça. Que Ele nos sacie, mas que mais uma vez voltemos a ter fome e a ter sede, até que um dia do alto venha um reino de justiça e nele possamos gozar da promessa de que definitivamente seremos saciados. Fica de pé na presença do Senhor.